queria falar com você. Eu orei, que Deus me deu uma palavra assim abençoada, e eu creio que você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Amém? Vai sair daqui renovada, em nome de Jesus. Amém? Então pegue aí a sua arma, sua Bíblia. A mulher de Deus, ela tem que andar o quê? Armada. E a nossa arma é o quê? É a palavra. Abra aí em Provérbios 14:1. Quem sabe o que está escrito lá sem olhar? Isso. Abra lá. Provérbios 14:1. É um versículo muito conhecido, muito falado, muito apontado aí para as mulheres, né? Quando a gente faz alguma coisa errada, o marido logo fala o quê? Ó, mulher sábia, edifica a sua casa. Não é assim mesmo? Ele usa logo isso daí como o quê? Como uma arma, né? Porque é a palavra. E realmente, a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E o que vai significar edificar? Vai significar construir. E construir dá muito trabalho. Muito. É como na obra, né? A obra começa, vem a fundação, depois vem os alicerces, e aí tem que bater a laje, não dá trabalho. Mas e para destruir? Às vezes é 1 segundo para destruir. E assim também somos nós. É muito fácil destruir, mas é muito difícil construir uma mulher ali alicerçada na rocha, na palavra. Porque o mundo hoje tem trazido coisas para nós que tem nos entristecido. E se nós não vigiarmos, a gente acaba o quê? Esquecendo que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E a casa mais importante que você tem que edificar é aquela que está dentro de você. Não é só arrumar a casa, fazer as coisas em casa, lavar, passar, cozinhar, trabalhar, não é só isso. Mas é tratar dentro. Porque uma mulher bem resolvida, uma mulher determinada, uma mulher que sabe que ela está bem, ninguém tem poder para diminuir ou para destruir. Porque ela sabe o que ela quer, ela sabe qual é o projeto de Deus na vida dela. E nenhuma arma forjada do inimigo vai ter poder sobre a nossa vida se nós crermos e edificarmos a nossa casa. E a palavra de Deus diz que o nosso corpo, ele é templo do quê? Do Espírito Santo. E o Espírito Santo gosta de ver o nosso templo triste, para baixo, desanimado, derrotado, abatido. Ele não gosta. Ele não gosta de ver uma mulher de Deus, um homem de Deus entristecido. E tem muitas coisas que são lançadas e que às vezes a gente recebe e que nos põe o quê? Lá embaixo. A nossa autoestima lá embaixo. Mas você crê que hoje você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou? Então você vai repetir comigo esse versículo aí, bem alto e bem forte, amém? A mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia edifica a sua casa. Agora fala assim: eu, a partir de hoje, vou edificar a minha casa. Você crê nessa palavra de Deus? Então põe a sua Bíblia sobre o seu assento e vamos aplaudir o Senhor Jesus, que Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Senhor, meu Deus, meu Pai todo-poderoso, essa noite a sua palavra vai ser pregada, Senhor, que não venha ser eu a falar, mas teu Espírito Santo essa noite vai usar a minha vida e vai falar com cada mulher aqui essa noite, que ela não venha sair daqui da mesma forma que ela entrou. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu agradeço pela
Faça um calor aí do Espírito Santo para ela. Bom, você sabia que tem gente que tem inveja de você? Quem sabia aqui? Eu sei. Você sabia? Mas sabe que às vezes as pessoas elas não têm inveja da gente pelo que a gente tem. Por exemplo, eu tenho um marido lindo, né? Que é o pastor Alexandre. Olha ele lá, ó. Quem não conhece, aquele lá é o pastor Alexandre, aquele externo preto. Bonito ele, né? Tem muita gente que tem inveja porque eu tenho um marido bonito. Tem muita gente que tem inveja pelo que você tem, às vezes até pelo que você não tem. Mas você sabe o que realmente causa inveja nas pessoas? É uma mulher bem resolvida. Se uma mulher ela for bem resolvida, souber tratar das coisas dela com a direção de Deus, você sabia que tem gente que fica com inveja? Porque muitas vezes as pessoas elas ficam rezando para que tudo dê errado. Às vezes você tem uma coisa assim, um eletrodoméstico, aí aquilo queimou, você vai lá falar com a vizinha, olha, minha geladeira queimou. É mesmo? Queimou? Ela queimou. Daqui a pouco ela está lá cochichando com a outra. Às vezes você tem um casamento e você não vigia, e você pega e faz o quê? Fala tudo o que acontece no seu casamento para os outros. Você brigou com o marido, daqui a pouco está lá na porta da vizinha, às vezes na porta da vizinha, na própria igreja, às vezes no trabalho, falando mal do teu casamento, do teu marido, da tua família. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. Porque a palavra de Deus diz que de uma mesma fonte não pode jorrar bênção e maldição. Ou é bênção ou é maldição. E quando você profere bênção, Satanás fica enfurecido. Mas quando você profere maldição, ele fica feliz. Porque tem gente que tudo fala assim, ó, tá amarrado, hein? Você fala assim, olha, meu casamento não tá bem, não sei o que lá, e a pessoa fala pra você, tá amarrado, hein? Tudo tá amarrado. Mas aí, ao mesmo tempo que ela tá amarrando ali, o inimigo, falando, tá amarrado em nome de Jesus, ela vira as costas, ela faz o quê? Que droga de vida, que droga de marido, que droga de trabalho, que droga de salário. Ela está automaticamente desamarrando tudo aquilo que ela amarrou. Fica falando do seu casamento, falando mal do seu marido, falando mal do filho. E a mulher sábia, ela tem que edificar a sua casa. Como a gente edifica uma casa? Como que a gente reflete uma mulher bem resolvida? No comportamento. E eu digo isso não só para as mulheres casadas, não. Filhas, jovens que são filhas. Muitas vezes você jovem, mulher, você foi a primeira na tua casa a vir para a igreja. Deixa a mãe chegar lá, falar com você. Você não age sabiamente, às vezes pega, responde, fala mal, não honra o pai e a mãe. Na igreja é uma coisa, em casa é outra. É como aquela pessoa que parece que ela veste uma máscara. Quando ela vem na igreja, ela é uma pessoa boazinha. As pessoas nem acreditam se você falar que ela faz o que ela faz, ou que ele faz o que faz. As pessoas nem acreditam. Porque a pessoa veste uma máscara assim tão bem vestida, né? É como se fosse um ator. Só que Deus, Ele sonda todas as coisas. O Espírito Santo de Deus, ninguém esconde nada. Nada. Ninguém pode estar te vendo, mas Deus está te vendo. E é muito triste. Isso entristece muito o Espírito Santo de Deus. Quando uma mulher, que ela não é bem resolvida, ela não procura se tratar.
E a mulher bem resolvida, ela reflete muito no seu comportamento, na sua conduta, no seu jeito de falar, no seu modo de agir. Porque o que o mundo quer mesmo é que nós nos descontrolemos, chegamos a falar meia dúzia de bobagem, a gente sai da igreja, uma bênção, chega em casa, só briga, é só discussão, é só desunião, é só aborrecimento. É isso que o mundo quer. Só que você está aqui essa noite, porque o Espírito Santo te trouxe até aqui, e Ele não quer mais que você viva uma vida assim. Ele não quer, Ele não fica feliz. Ele quer ver em você atitudes de uma mulher que edifiquem e exaltem o nome do Senhor, que realmente se arrependa e venha agir de uma forma que glorifique o nome do Senhor. Uma vez, meu marido falou uma coisa para mim, e eu parei e pensei depois. Quando eu vim para a igreja, ele foi um canal para mim vir para a igreja. Ele se reconciliou com Jesus através de uma doença que a nossa filha manifestou na infância, muito pequenininha ainda. Ele se reconciliou com Jesus, ele veio para a igreja e ele começou a buscar por mim. Eu era muito ciumenta, muito descontrolada, brigava, eu era muito briguenta, eu era uma pessoa que não honrava o nome de Deus. E eu vim para a igreja, com o tempo Deus foi trabalhando na minha vida. E às vezes, Ele falava assim para mim: hoje não vai dar para a minha igreja, porque eu tenho um compromisso. Ou muitas vezes, falando sinceramente, nós passamos uma dificuldade, às vezes nem tinha dinheiro para dar passagem para alguns dois. E ele falava assim para mim: filha, vai você, vai buscar Deus, vai ouvir a palavra, busque. Hoje eu não vou não, mas vai você. Porque ele sabia que eu estava caminhando, começando a minha caminhada, e ele era uma pessoa mais alicerçada, e ele me incentivava. Isso teve uma diferença muito grande na minha vida. Um dia ele falou assim para mim: eu não quero que você busque a Deus porque eu estou na igreja. Eu quero que você busque a Deus porque você ama a Deus, porque você quer estar com Deus. Porque o homem, ele pode até falhar conosco, marido, filho, porque é carne. Mas Jesus Cristo de Nazaré, Ele não falha. Então, quando você está alicerçada na rocha, como diz a palavra, quando você é uma pessoa bem resolvida, sabe o que você quer, ninguém te tira da presença do Senhor. Por mais que o inimigo se levante, por mais que ele te tente muitas vezes, usando muitas vezes até o marido, até no trabalho, até na escola, até na faculdade, pessoas para te tirar da presença dele, se você realmente tiver um encontro com Jesus e souber aquilo que você quer, ninguém te tira da presença de Deus. E ele tinha essa preocupação comigo. Ele tinha muito essa preocupação. E hoje eu entendo. E às vezes eu brinco até, falo até com os obreiros, com ele, eu falei: olha, hoje você pode fazer o que for comigo. Pode aprontar comigo. Eu creio que ele não vai fazer, que ele é um homem de Deus, é uma bênção. Mas pode até falhar. Mas eu tive um encontro com Deus e da presença de Deus eu não saio. E você tem que vigiar que tem pessoas que são enviadas para te tirar da presença de Deus. Enviadas de Satanás. Às vezes até dentro da igreja. Mulheres às vezes que não estão satisfeitas. São insatisfeitas. Elas falam mal de todo mundo, falam mal do marido, não é só do marido não, o marido é só um detalhe. Falam mal do obreiro da igreja, falam mal dos levitas. Eu acho que tem horas que a gente tem que se olhar no espelho, para dentro de nós e ver, porque a palavra de Deus, lá em Salmos, se eu não me engano, vamos lá comigo, Salmos 45,
5, Salmos, versículo 1, diz assim: o meu coração ferve com o quê? Com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. Minha língua é o quê? Como uma pena de um destro escritor. Você sabe o que o salmista está falando aqui? Bota a mãozinha aí na tua língua, ó. Que a tua língua, ela escreve no mundo espiritual tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você profere, tudo anotadinho lá. Não esqueça disso. O que o salmista está falando aqui? De palavras boas transbordam o meu coração. Porque a palavra muitas vezes vai refletir o que o coração realmente está cheio. E quando há pessoas que são enviadas no teu caminho, vem você uma mulher bem resolvida, feliz, alegre, sorridente, que está bem com você e com todo mundo. E tem pessoas que não querem nem comunhão com ninguém. Muitas vezes vem até a igreja, ouve a palavra, sai, mas o quê? Não tem união com as pessoas. Por quê? Porque prefere às vezes viver isolado naquele mundo. Às vezes ouve até a palavra, sabe até o que a palavra diz, mas não reflete. Fala aí para essa mulher do seu lado: você é bênção ou maldição? Repete aí para ela. Ou você é maldição? Eu creio que você é bênção em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor porque você é uma bênção. E de palavras boas tem que transbordar, quer dizer, encher, até tornar o seu coração. Uma mulher sábia que edifica bem o seu tempo, que ela olha para dentro dela e ela se vê como uma mulher bem resolvida, que ela sabe o que quer, ela vai refletir coisas boas. Porque dificuldades e aflições, amadas, eu sei que todo mundo passa. Eu também passo. Todo mundo passa. Porque a palavra diz que nesse mundo teríamos aflições. Isso é bíblico. Mas não são coisas permanentes. Tem pessoas que passam anos e anos naquela mesma vidinha de murmuração, de reclamação. Está 10 anos com o marido, 20 anos falando mal do mesmo marido. Do mesmo. Meu Deus. Haja amor, como a irmã falou aqui. Anos e anos. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Não adianta nada você ouvir a palavra, fazer parte da mesa do Senhor. Muitas vezes se humilhar, orar, mas se com as suas atitudes você demonstra que você não é uma mulher sábia. Porque como nós acabamos de ler, o coração transborda de palavras boas. E a língua é como uma pena. Antigamente se usava o que para escrever? Uma pena, né? Hoje nem usa mais pena, nem caneta quase. Hoje em dia é teclado, né? Mouse. Hoje em dia não se usa mais nem pena. Mas ele está falando aqui, o salmista, que a nossa língua é como uma pena. E aí você vai escolher qual caminho você quer trilhar, porque a escolha é sua. Não é de Deus. Deus ele já tem as promessas de bênção sobre a sua vida. Mas a atitude é nossa. É nós que escolhemos o caminho que vamos
devemos mirar? Para onde vamos? Que caminho devemos tomar? E entristece muito o Espírito Santo de Deus quando nós tomamos caminhos que não vão de encontro com a palavra de Deus. Mulheres que têm aberto mão da mesa do Senhor pelo pecado. Prefere estar com o pecado do que estar com Deus, abrindo mão da sua comunhão, sendo que Deus é aquele que nos dá todas as coisas. Se acordamos foi porque Deus quis, se trabalhamos foi porque Ele nos deu vigor, se estamos aqui é porque Ele nos ama. E você não pode amar a Deus, você não pode amar, perdão, o seu marido, o seu filho, mais do que você ama a Deus. Você não pode amar mais o seu trabalho, mais do que você ama a Deus. Tudo é uma escolha. E muitas pessoas têm caído e ficado pelo caminho, e muitas vezes não estão fora da igreja não, estão dentro. Mas o Espírito Santo já se apartou, faz tempo. E a palavra de Deus diz, lá em Salmos, deixa eu achar aqui, Salmos 112, vai lá comigo, passa algumas páginas, Salmos 112, versículo 2, assim. É uma palavra muito forte, hein? Quem achou aí, diga amém. Salmo 112, 2. A sua descendência será o quê? Poderosa nessa terra. E a geração dos justos será o quê? Abençoada. Que palavra poderosa, né? Repete aí. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos vai o quê? Vai ser abençoada. E muitas vezes a sua descendência vai ser abençoada o quê? Através da sua vida. Muitas vezes Deus te escolhe para ser canal de bênção. E nós temos que ser testemunho vivo de Deus. Porque como pode? Vou dar um exemplo para você. Eu estou na igreja, aquele irmão vai todo dia eu pegar minha Bíblia e ir para a igreja. Aí daqui a pouco, eu estou na igreja, na porta da vizinha, falando mal do meu marido. Olha, meu marido não presta, meu marido não quer nada com Deus. Meu marido está na igreja, mas não faz nada, não quer saber de nada. Meu marido é um inútil. Só um exemplo que eu estou te dando. Eu sei que você não é assim. Você acha que essa vizinha, essa pessoa, muitas vezes essa irmã que está aí do seu lado, ela vê isso um bom testemunho em você? Porque a palavra de Deus diz, que nós acabamos de ler o quê? Que o nosso coração transborda de boas palavras. E quando vamos falar, temos que tomar cuidado do que estamos falando, porque nós somos o quê? Imagem e semelhança de Deus. Uma mulher bem resolvida, ela realmente desperta muita inveja, porque as pessoas veem nela o quê? O Espírito Santo de Deus. E a inveja, ela não é de Deus, ela é do inimigo, ela é do diabo. Você nem precisa ter muito dinheiro para as pessoas terem inveja de você, não precisa ter um bom carro. Às vezes basta você ser uma pessoa feliz, bem resolvida, para despertar inveja nas pessoas. E hoje eu trouxe para você a história de 5 mulheres
que elas vão mudar a lei com a sua atitude. E é tremenda a história delas. Vai comigo lá em Números, capítulo 27. Números 27. Acharam? Diz assim: e chegaram as filhas de Zelofehade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as filhas de Manassés, filho de José. E estas são nomes das suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá. O que elas estão falando aqui? Não estavam entre os rebeldes, mas morreu no seu próprio pecado. E não teve o quê? Filhos, homens. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. Dá uma paradinha aí. O que estava acontecendo ali? Eles estavam vendo o repartir das terras, porque o povo de Israel estava indo rumo a Canaã. Então tinha uma lei que falava assim: só os homens herdarão a terra por possessão. Por quê? Porque durante a caminhada no deserto, 40 anos caminhando, iam morrendo as pessoas por causa até da murmuração. E essas 5 meninas, elas tinham um pai, que era o quê? O cabeça da casa. Só que elas não teriam direito à terra, parte da terra prometida. Por quê? Porque o pai morreu durante a caminhada. Mas ele não morreu em rebeldia contra o Senhor, como aqueles rebeldes que se rebelaram contra o Senhor a caminhada. Elas vão falar aqui que ele morreu no seu próprio pecado. E elas querem ter direito o quê? A uma parte de terra. Vamos imaginar aqui a cena, né? Moisés era o legislador. Abaixo dele, que era o legislador, vinha o sacerdote Eleazar. E os príncipes de todas as tribos estavam ali à porta da tenda da congregação, discutindo acerca das verdades ali, quem teria direito ao quê. E é muito importante falar que naquela época a mulher não podia falar nada. E eu imagino quantas casas deviam estar sofrendo, porque estavam acomodadas naquela situação, porque o pai tinha morrido, ou o irmão, e só havia mãe, às vezes, e filhas na casa. E muitas vezes vão morrer até passando fome, necessidade. Mas essas 5, elas não vão se conformar com a situação. Eles vão se reunir e elas vão ter uma parte da herança delas. Eu imagino a esposa de Zelofehade, cada vez
vez que ela engravidava, né? Porque naquela época todo mundo queria ter um filho varão. Um caso muito específico disso é o de Ana. Onde ela vai orar para quê? Para ter um varão. Ela vai especificar para Deus: olha, eu quero um filho, Senhor, varão. E cada vez que uma mulher engravidava em Israel, havia tristeza na casa. Você imagina que a esposa dele falava assim: filho, estou grávida. Aí ele deve falar: meu Deus, tomara que venha um varão, um homem. Ele já devia ficar pensando: poxa, se eu morrer, a minha família vai ficar como? Desamparada. Então nós tínhamos que ter pelo menos um homem, um varão primogênito ali. E ele engravidava, e ele ia contar para o marido, a criança nascer, aquele chorinho dengoso. Aí nasceu quem? Primeiro, mácula. Aí imagina: meu Deus, é a primeira, né? Vamos tentar de novo. Vamos lá, filho, vamos tentar de novo. Aí a mulher engravidava e devia ficar orando ali: Senhor, agora sim vai vir um varão, um homem. Aí a mulher ia lá, teu bebê, nascia o quê? Outra menina. Aí nasceu quem? Noa. Parece que ele está ficando com raiva. Cada dia os nomes vão piorando, né? Vai ficando pior. Primeiro nasceu Máquila. Daqui a pouco ele falou: agora é Noa. Aí a mulher lá engravidava de novo. Meu Deus, agora põe aqui no meu ventre um varão. Aí nasceu quem? Essa é forte, né? Outra. A terceira. Daqui a pouco ela engravidou de novo. Milca. Daqui a pouco ela engravidou de novo. Tirza. Essa daí parece que ele ficou possesso, né? Meu Deus, não dá. E nasceram 5 mulheres. E eu digo que quando eu leio essa história, essas 5 mulheres valem mais do que 100 homens. Porque a atitude delas vai mudar a lei de Israel. A lei. E a lei não era de Moisés simplesmente, era de Deus dada a Moisés. E eu descobri com essa palavra que Deus às vezes põe brechas na lei para que nós entremos por ela. E é o que essas meninas vão fazer. Vai estar lá o legislador, Moisés, o sacerdote Eleazar, os príncipes das tribos, todo o povo. Estão lá discutindo, de repente levanta as 5, eu quero uma parte. Eu imagino que ali do lado devia ter gente falando assim: cala a boca, fica quieta. Mulher não vai lavar um montão de roupa para lavar, vai fazer uma comida. Eu imagino que elas responderam: se você não quiser falar, o problema é teu, mas eu vou falar o que eu vim para falar. E Jesus, uma certa vez, Herodes vai falar que ele estava lá naquele lero-lero de ficar falando do Evangelho, pregando a palavra. O que Jesus vai responder? Diga essa raposa que eu vim aqui fazer o que eu vim fazer. E foi isso que essas 5 mulheres fizeram. Elas se levantaram e falaram: eu quero uma parte na minha herança. Eu quero levar sobre a minha vida a descendência de meu pai. Eu não aceito. Se vocês não querem falar, problema de vocês. Mas eu vou falar. Porque eu creio que ela falou assim: eu também sou filha de Deus. E naquela época, as mulheres e as crianças não eram contadas. Diz que quando o povo vai sair do Egito, vai sair o quê? Mais de 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Os homens eram contados acima de 20 anos. As mulheres nem eram contadas. Por quê? Não é porque Deus não gostava das mulheres, não. Porque Ele te ama. Tanto é que você está aqui hoje. Elas não eram contadas porque elas não traziam sustento para casa. Então não era vantagem ter filhas.
Vantagem era ter filhos. Só que essas 5, elas vão tomar posse da brecha. Diz que elas vão falar: Senhor, eu quero uma parte da herança. E Moisés, eu imagino que ficou sem resposta. Toda a congregação ali reunida, aquelas mulheres ali, muita gente mandando ela calar a boca, elas calarem a boca. E assim é hoje também. Tem gente que não pode ouvir nada, que já quer se calar, fica quieta, quer sair da igreja, não toma posse da promessa. Elas não queriam nem saber o que os outros estavam falando. Elas estavam reivindicando com Deus o direito delas, da herança do pai delas sobre a vida delas. Elas não se acomodaram na situação. Porque há muitas pessoas falando hoje assim: eu tomo posse pela fé. Mas a fé sem obras, ela é o quê? Morta. E o apóstolo Paulo, uma certa vez, falou o quê? Olha, eu vou mostrar a minha fé através do quê? Das minhas obras. Ele falou isso com muita certeza do que ele estava falando. Porque a fé no papel e a promessa no papel é só fé e promessa. Mas quando uma mulher de Deus bem resolvida, que sabe o que quer, toma uma atitude, Deus abre até brechas na lei para te abençoar, para mudar a sua situação, para tirar você dessa vidinha que você vive às vezes de tristeza, derrota, cabisbaixa. Um evangelho que não é o evangelho de Cristo, porque ele fala que tenhamos paz, e essa paz ninguém tira de nós. A aflição pode vir, a dificuldade pode vir, o inimigo pode se levantar, mas se você estiver em paz, ninguém tem poder para te tirar da presença dele. Glória a Deus. E essas mulheres, elas vão agir assim. Elas não vão se importar com o que estão falando, não. Eu imagino que aquelas mulheres que estavam ali acomodadas há anos, e após anos, deviam falar assim: olha, tu não pode falar isso, fica quieta, senta. E elas falaram: não, eu sei Deus que é comigo. Se Deus deixou que nós estivéssemos nessa situação, Deus também nos ama. Nós queremos parte da terra que teria nosso pai, a herança de nosso pai. Nós lemos o quê? Que a nossa descendência será o quê? Próspera nessa terra. Eu imagino que cada vez que a mãe dessas meninas engravidavam, tinha choro, tinha pranto, tinha tristeza, porque não vinha um varão. Mas essas 5, elas vão tomar posse. E elas não vão simplesmente ficar, como eu creio que muitas ficaram, só orando. Orando de manhã, de tarde e de noite. Vou orar. Até na oração tem a palavra o quê? Ação. Nós temos que orar, mas também temos o quê? Que agir. Nós temos que tomar posse e agir. Você pode entrar aqui de uma maneira e sair da mesma maneira que você entrou. E tomar posse só pela fé. Mas se você não agir, você vai ficar na mesma vida, na mesma situação. Anos após anos. Vivendo a mesma vidinha. Porque nessa casa aqui, na casa de Deus, tem remédio. Na casa de Deus tem bálsamo. Jeremias, vá lá, pega aí sua Bíblia. Nós temos que falar sempre em cima da palavra, né? Jeremias 8, 22,
diz assim: por acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há médico lá? Por que então a minha filha ainda está o quê? Doente. Por que então a minha filha ainda está doente? A casa de Deus é lugar de cura, de libertação, de bálsamo, de comunhão. Nós temos que vir ouvir a palavra, comer a palavra, ler, deixar a palavra entrar dentro de nós, meditar na palavra, mas temos que pegar a palavra e agir e resolver os problemas. Não adianta você só pegar a palavra e tomar posse pela fé e não ir resolver os seus problemas, porque tem gente que só acumula problemas. Ela já tem um, vai acumulando outro, e vai acumulando outro. Daqui a pouco vira uma pessoa o quê? Problemática. Acumuladora de problemas. A palavra de Deus, ela está como regra de fé para nós resolvermos os nossos problemas. Se não é casado, case. Se está namorando, tem um namoro santo. Seja dizimista, ofertante fiel. Tenha atitude que honre o nome do Senhor. Isso tudo está na palavra. E tem pessoas que vão acumulando problemas, sabendo que estão levando para casa um problema. Que vão refletir o quê? Na alma, dentro. E fica acumulando. Problemas são para serem resolvidos. E essas mulheres aqui, elas vão fazer o quê? Vão resolver o problema de todas as mulheres de Israel. Elas vão se levantar e vão falar: eu quero uma parte. E a palavra de Deus diz o quê? Que Moisés foi lá consultar a quem? O Senhor. Olha aí comigo. Versículo 5. E Moisés, Números 27, 5. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: olha que poderosa essa palavra aqui. As filhas de Zelofeade falam o quê? Retamente. Certamente lhe darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai o quê? Farás passar a elas. O que dizia a lei? Que a mulher não tinha direito a posse de terra. Em Israel ela não tinha direito a nada, quase, né? Só cuidar do marido, da casa, ter filhos, não trazer sustento para casa, não podia trabalhar. E aquelas mulheres, elas vão mudar a lei. E Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, para saber que essas mulheres teriam uma atitude que mudaria a história. Porque se elas ficassem caladas, o que aconteceria? As mulheres continuariam ali na mesma vida. Só que elas vão ter uma atitude que vão mexer com o coração de Deus. E Deus vai falar: olha, a partir de hoje, na casa em que não tiver homens, a mulher vai ter direito à herança, vai ter direito à propriedade. E é assim também hoje. Deus deixou essa terra para nós herdarmos como herança, porque a palavra de Deus diz lá em Salmos que o céu é do Senhor, mas a terra Ele deu para quem? Para nós tomarmos posse.
E nós temos que tomar posse, sendo que uma mulher sábia, que edifica bem a sua casa interior. Isso vai refletir no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, na tua vida com Deus, na sua vida dentro de casa com seus pais, com seu marido, seja com quem quer que você viva. Nós temos que ter atitudes que exaltem o nome do Senhor. Exaltem o nome do Senhor. Você pode até entrar aqui e sair da mesma maneira, mas Deus não quer assim. Deus, Ele quer que você verdadeiramente tenha um encontro com Ele e tenha atitudes e reflita no teu comportamento uma mulher de Deus. Às vezes a gente faz encontros de mulheres, Deus fala poderosamente às mulheres, fala no coração das mulheres, mas não adianta romper aquela porta, aquele vidro ali e ficar tudo aqui dentro. Porque tem pessoas que elas dão um mau testemunho, às vezes dentro da igreja, fora da igreja, tudo quanto é lugar. Mas como eu falei, tem pessoas que dentro da igreja vestem uma capa e fora da igreja são outras pessoas. Aprenda a resolver os seus problemas. Problemas estão para serem resolvidos, não para serem acumulados. No mundo a gente já tem bastante problemas, né? E tem pessoas que falam assim, ai, o mundo está em crise, Estados Unidos está em crise, Brasil está em crise, Cabo Frio está em crise, eu também estou em crise. Eu também estou passando dificuldade, eu também, aquela vidinha, tudo no diminutivo. Meu dinheirinho, tem que falar meu dinheirão, meu maridão, a minha família é uma bênção, a minha descendência vai ser uma bênção, os meus filhos são uma bênção, o meu marido é uma bênção, o meu trabalho é uma bênção, a minha vida é uma bênção e a minha boca vai transbordar, como nós lemos, que o meu coração está cheio. E essas mulheres, elas vão tomar posse da herança do Senhor sobre a vida delas. Quantas promessas o Senhor tem feito a você e você tem tomado posse? De quantas você já tomou? Quase nenhuma? Algumas? Ou nenhuma? Porque promessa no papel é só promessa. Você tem que ter a promessa, mas tem o quê? Que agir. Para nós encerrarmos, eu estava vendo um testemunho, eu até mostrei para o pastor esse testemunho, da Léa Mendonça. A Léa Mendonça, ela conta que ela tinha um pai que era uma bênção. Ela esteve até pregando num congresso, eu não pude ir, uma bênção a vida dela. E ela disse que o pai dela era uma bênção, um marido maravilhoso, cuidava da mãe dela, mas não gostava de trabalhar. No nome de Deus. E ela conta que cada dia ela queria uma igreja diferente, a mãe da Léa Mendonça, para ver se Deus ia falar com ela. Porque ela falava, pô, se eu for na minha igreja, o pastor já me conhece, vai ser meio suspeito, então vamos cada dia uma igreja diferente, vai que Deus usa um vaso e fala comigo. E ela disse que a mãe dela, um certo dia, foi numa determinada igreja, tinha uma profetisa lá. E a mulher chegou para a mãe dela e falou assim, olha, Deus manda eu te dizer que eu vejo uma porta escancarada para o teu pai, teu marido, perdão. Uma porta escancarada. Aí a mãe fala assim, que bênção. Aí a profetisa fala assim, olha, eu vejo essa porta, mas ele não entra. Ele não entra pela porta. Porque quando você não quer entrar, nem empurrado você entra. Nem empurrado. E Jesus, ele também fala que ele não entra em quem não
quer que ele entre. Ele não muda quem não quer mudar. Porque ele não é como o diabo que vem invadindo tudo e destruindo, não. Ele respeita o seu livre-arbítrio. Se você quer seguir bênção, ou se você quer seguir a maldição. Porque tem gente que segue a maldição. Ah, minha mãe se divorciou, eu me divorciei. Minha filha também vai divorciar. Maldição hereditária, né? Ah, minha filha tinha diabetes. Meu neto tem. O filho dele também vai ter. Toma posse, né, disso. A palavra de Deus diz que a nossa descendência vai ser uma bênção. Não aceite isso sobre a sua vida. E essa profetisa diz: olha, eu vejo a porta escancarada, mas ele não entra. Aí ela conta, que não é piada, não é sério. A mãe dela pega a mão da profetisa e fala assim: se ele não entra por essa porta de emprego, então entro eu. Se ele não quer, eu entro. E ela conta que a mãe dela criou 6 filhos com um salário mínimo e nunca desonrou o nome do marido. Nunca falou mal do pai dos filhos. Ela é a primogênita, ela é a minha moça, a filha mais velha. E ela falou que a herança que estava sobre a vida dela alcançou a família dela. Mas tudo por uma atitude que a mãe dela teve lá atrás. A mãe dela foi a luta. Tem hora que nós temos que ir à luta. Eu tive um pai alcoólatra que botou tudo que tinha no lixo. Há 30 anos, 30 e poucos anos atrás. Minha mãe não é nenhuma pessoa convertida ainda. Botamos posse sobre a vida dela e ela vai ser ainda uma pessoa que vai caminhar na presença do Senhor. Minha mãe, quando viu que meu pai botava tudo na bebida, sabe o que ela fez? Ela foi à luta. E a palavra de Deus diz que às vezes os ímpios são mais prudentes do que os filhos da luz. Têm atitudes mais prudentes, dão mais testemunho. Vigie. Vigie com as suas atitudes. Ora, mas vá. Tem pessoas que estão com a vida parada porque não têm atitude para resolver. Será que você, no lugar dessas meninas aqui, você ia sentar e ia ficar no seu lugar? Não, realmente, né? Eu vou falar, vai que Deus manda um raio lá sobre a minha cabeça. Não, elas vão ter uma atitude para resolver o problema delas. Vá e resolva os seus problemas. Não fique acumulando problemas. A palavra de Deus diz lá em Romanos que Ele deu uma medida de fé para cada um. E a fé, ela precisa ser exercitada, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser alimentada. Você precisa estar na casa de Deus ouvindo a palavra, se revestindo do Espírito Santo, buscando libertação, porque a libertação ela é diária. Todo dia eu tenho que me libertar, você também. Nós precisamos. Tem pessoas, porque houve alguma coisa, ficam mastigando aquela carne podre ali há anos. Aí eu ouvi isso, sentou no meu coração, fiquei em depressão, deprimida. Não dê ouvidos ao que não vai te edificar. Peça a Deus para proteger o que você ouve, o que você pensa, o que você fala. Vigie. Porque tem muitas pessoas perdendo a sua herança, mas não é aqui na terra, não. É lá na terra prometida pelo Senhor Jesus, por causa do seu comportamento e das suas condutas. Não abra mão de Deus por nada e nem por ninguém. Porque Ele é o consumador da nossa fé. É Ele que te abençoa em tudo que você tem. E veja se os problemas que você tem não é por causa das suas atitudes. Deus não tem nada a ver com isso. E tem pessoas que caem, sabendo que estão caindo, e depois ficam: ah, Deus permitiu, né? Né, pastora? Será que Deus permitiu, mesmo você que quis?
Dá uma diferença muito grande. Tem pessoas que querem mudar de vida. Você pode sair daqui hoje voando nas asas do Espírito. Mas tem pessoas que querem sair da mesma maneira que entrou. E Deus, Ele não é invasor, Ele vai deixar. Porque quem precisa dele é você. É você que precisa de Deus. Deus, Ele vai fazer aquilo que você não pode fazer. Porque o que você pode, cabe a você. Você é bênção ou você é maldição? Você vai deixar o inimigo ter a frente da tua vida ou vai resolver os seus problemas? É uma decisão sua. Tem pessoas que, além de ter os problemas delas, ainda querem carregar os problemas dos outros. Mas a mãe, né, já criou os filhos grandinhos, a mãe na presença do Senhor, e o filho vai lá, engravida, bota para a mãe cuidar. A mãe deixa de vir à igreja, ter comunhão com Deus. Olha aqui como meu latim. Cadê seu filho? Ah, foi pro baile. Minha mãe dizia um ditado popular muito grande: quem pariu Mateus, que cuide, que abrace. Nunca ficou com a minha filha para mim para andar. Nunca. Nunca. Fez ela muito bem. Tem pessoas que ficam carregando cangalha nas costas. Filho já está ali grande. Manda ele resolver os problemas dele. Olha, percebe, é teu filho, você tem que amar, tem que cuidar sim. Mas nós temos o quê? Que carregar a nossa cruz. E a nossa cruz não foi dada nem maior, nem menor. Mas o quê? Na medida certa. Deus só vai te dar aquilo que você pode suportar. Nessa noite, eu creio que Deus, Ele quer mudar a história da tua vida. Ele não quer que você fique da mesma maneira que você estava. Não tome posse só pela fé, não. Vai lutar. Vai agir. Vai buscar. Mas tudo com a direção de quem? De Deus. Tem pessoas que estão perecendo por quê? Por não conhecer a palavra. A gente tem que comer a palavra e depois que a gente lê bastante, a gente vai resolver o que precisa ser resolvido. Amém? Você coloca de pé no seu lugar. Nós falamos hoje aqui sobre mulheres de atitude, né? E que atitude? Vão mudar a lei. Isso não é para qualquer um. Deus, Ele também quer mudar a sua vida. Ele também está te guiando. Só que nós temos que ter ouvidos o quê? Espirituais para ouvir Deus falar conosco. Buscar a Deus enquanto ainda se pode achar. Busque a Ele enquanto ainda você pode achar. E para uma mulher mudar de vida, primeiramente, antes de qualquer coisa, ela precisa entregar a vida dela para Jesus. Porque a palavra de Deus diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de Deus. Você pode ter entrado aqui essa noite, mas você primeiro precisa vir e se render aos pés do Pai, para Ele te ajudar a resolver os seus problemas, para Ele mudar a tua história, para você ter direito à tua herança, à tua terra prometida, porque isso tudo aqui vai passar. E se você tiver uma atitude de entregar a tua vida para Jesus, você não vai ter somente a sua descendência abençoada aqui nessa terra, mas você vai ter a certeza que a sua descendência tomará posse da terra prometida, da Canaã celestial que Ele está preparando para cada um de nós. Ele é o nosso Salvador, o nosso Consolador. Ele é que vai justificar
a cada um de nós, Deus, Pai. Então, se você essa noite entrou aqui por essas portas, pastor, eu nunca entreguei a minha vida para Jesus, eu nem sabia disso, eu realmente estou numa vida que eu preciso mudar de atitude, eu preciso caminhar com o Senhor. Essa palavra hoje entrou no meu coração e eu preciso ter um encontro contigo hoje ainda. Venha aqui à frente, erga a sua mão primeiramente, se você quer entregar a sua vida para Jesus. Não tem ninguém aqui para Jesus, ninguém que precise de Jesus, entregar a sua vida verdadeiramente na mão de Jesus, para que Ele guie você pelo caminho que você deve andar. Nessa noite há alguém para Jesus? Há pessoas também que durante a caminhada, como essas meninas aqui, estavam diante da tenda da congregação, né? E muitos ali devem ter se levantado e pararam no caminho. Tinham algo para fazer, mas pararam. Falaram, eu ouvi isso, é melhor parar, né? Não vou mais caminhar, não. Vou ficar aqui nessa situação que eu estou. Eu vou lá na igreja, o irmão fulano é assim, o irmão ciclano é assim. A palavra de Deus diz que o corpo de Cristo é um, mas os membros são muitos. E cada pessoa vai ser diferente de você. Mas se você estiver alicerçado na rocha, você vai ter a certeza da onde você está e para que Deus te chamou. Não deixe o seu chamado. Não pare de caminhar por causa de ninguém. Porque o homem pode até falhar, mas Deus, Ele não falha. Quem te entristeceu não foi Deus, foi o homem. Então você, por um acaso, durante a sua caminhada, ouviu coisas que magoaram o teu coração, que te entristeceram. Você até está na igreja. Pastor, eu estou na igreja. Mas às vezes, devido ao que você ouviu, você até se desviou da presença todo o tempo da igreja. Eu não consigo mais orar como antes. Eu não consigo mais buscar como antes. Eu não consigo mais ter comunhão como antes. Vem aqui à frente que eu vou orar por você. Se você por um acaso sabe que você precisa de Deus, que você precisa ter mais comunhão com Deus, que você precisa ter atitudes que edifiquem o nome de Deus, você não tem que dar satisfação para quem está do teu lado nem se sentir envergonhado, não. Porque quem quer te amarrar no lugar aí é Satanás que não quer que você receba a oração. Não tenha vergonha. Se você até durante a caminhada se entristeceu, caiu, parou, vem aqui à frente que eu vou orar com você. Tem mulheres aqui que estão assim, pastora, eu estou até na igreja, eu faço a obra, eu amo a palavra, mas eu preciso ter mais atitudes. Eu não quero tomar posse só pela fé, não. A partir de hoje, eu quero ter coragem de ir lá. Eu quero que Deus dê sobre a minha vida espírito de ousadia para me resolver os meus problemas, para mim aprender a ter discernimento para agir. Que o Senhor venha trazer à minha memória aquilo que eu preciso para caminhar corretamente dentro da minha caminhada com Cristo. Se você é essa mulher, vem aqui à frente que eu vou orar por você. Agora, se você acha que você já tem todas as atitudes de uma mulher de Deus, se você já faz tudo certo, se você não precisa mais de Deus, pode permanecer no teu lugar. Você me diz que eu preciso todo dia, que o inimigo está sempre querendo me atentar, né? Te atentar, te afrontar. Às vezes, sem querer, nós falamos coisas que não devíamos. Então, a partir de hoje, você não vai sair daqui mais a mesma. Amém? Quem puder, se ajoelhe comigo.
e a toda hora, em nome de Jesus. Amém. Se coloque de pé no teu lugar, não volte ainda, que nós vamos louvar aqui. Esperança.